Vem aí o 19º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Dia 10 de dezembro, das 9 às 17 horas. Centrinho, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. Venha reencontrar e passar o dia com seus amigos. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, espera por você. Boa noite. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está conosco no salão e também àqueles que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Regeneração. Estamos dando início à nossa reunião de assistência espiritual. Como sempre, faremos o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E, em seguida, um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em sequência no último capítulo deste livro. Hoje falaremos a respeito das pessoas pelas quais tivemos afeição. Convidamos uma oradora que tem estado conosco já desde o início de 2020. O seu nome é Eni Sattler e ela nos falará de Petrópolis. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, esta é uma noite especial para nós, Senhor, pois aqui estamos estudando a doutrina dos Espíritos, a Boa Nova, elucidada pela terceira revelação. E é com o coração cheio de gratidão que sabemos que a tua presença já derrama sobre nós as tuas bênçãos de amor, que nós damos início ao nosso estudo de hoje. Permita, querido amigo, que os bons espíritos se aproximem de nós, que possam identificar as nossas necessidades, auxiliando-nos em teu nome, Senhor. E deixa-nos a tua paz, que assim possa ser. Nosso tema do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 16 a 23, e um tema as admoestações. Onde nós lemos assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, que vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem.
Então, nós temos feito sempre uma pequena síntese. Jesus, ele, depois da escolha dos apóstolos, o que ele fez? Ele deu instruções para os apóstolos. E, em seguida, ele faz essas admoestações. A palavra é muito usada no Evangelho, a gente não costuma usar. Então, ele chamou a atenção severamente, mostrando a eles que eles seriam como ovelhas no meio de lobos. E, por causa disso, eles tinham que ter prudência. A prudência é algo muito importante em todos os aspectos, principalmente quando nós falamos sobre as questões do Evangelho para as pessoas que não querem ouvir, que não estão interessadas. Então, ele manda a gente ter prudência, porque as pessoas vão nos entender mal, interpretar mal. Lá ele diz assim: vocês serão entregues aos governadores, às autoridades. Paulo passou por isso. No final das pregações de Paulo, quando ele decidiu ir para Roma, ele foi chamado para Jerusalém por Tiago, e ele foi para Jerusalém. Ele percebeu que ele não podia ir para Roma, ele tinha que ir para Jerusalém, porque ele tinha muitas coisas para tratar. E dali para frente a vida dele foi sempre assim. Foi preso, foi colocado diante de governadores, de reis, e o sonho dele era ir para Roma. Mas também tem uma colocação aqui muito interessante, que as pessoas falam assim: meu Deus, se eu for colocado numa situação constrangedora, o que eu vou dizer? Eu não sei me defender. Jesus disse o quê? Calma, porque não vai ser você quem vai falar. Chico Xavier passou por isso. Emmanuel chegou para ele e falou assim: calma, Chico, tenha paciência, todos passaram por isso. Então, a inspiração viria, o modo de se expressar viria. Paulo chegou diante de um rei e, quando ele esteve diante de Festus, e Festus ficou escutando, e falou assim: Paulo, as muitas letras te confundem. Chamaram ele de perturbado, pelo que ele falava, pelas pregações, pelas colocações que ele dava, que ele apresentava sobre o Evangelho. E aí foi e perseverou. Essa colocação aqui de Jesus é forte. Um irmão entregará agora o outro do pai do filho. Isso tudo porque, assim que as pessoas ouviam Jesus, se convertiam e voltavam para casa, eles já tinham um problema sério. Iam se deparar com outras pessoas, com as pessoas que estavam doutrinariamente, religiosamente, filosoficamente, pensando de outra maneira, que causava sérios problemas. Com relação a levar à morte, apresentar a pessoa como uma pessoa fora do contexto, aconteceu. Seriam odiados por causa do nome dele. Aconteceu mais. Os cristãos foram perseguidos muito perseguidos durante quase 4 séculos. E essa chamada aqui, ela, para finalizar, ela é assim, muito interessante. Foi o que ocorreu. Quando você, numa cidade, você for perseguido, não conseguiu pegar, vai para outra. Paulo ia de uma para outra, em alguns lugares ele era pessoalmente recebido. Passou por apedrejamento, por várias situações. Não é desta maneira aqui hoje, mas nós temos uma trajetória a fazer. E não podemos esconder a candeia embaixo do alqueire.
mas também não podemos fazer proselitismo. Devemos falar da doutrina espírita, que é o Evangelho restaurado, portanto, nós não fugimos do Evangelho com coragem, mas sem proselitismo e sem causar às pessoas constrangimento. Quer me ouvir? Então vamos sentar, vamos conversar um pouco, sempre sem entusiasmo demais. O excesso de entusiasmo estraga todo um projeto que você possa passar de orientação. A calma, a serenidade, a prudência sempre nos ajuda. Vamos então encerrar para ouvirmos a oradora de hoje. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite e é muito bom estar com vocês essa noite. O nosso assunto é um assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28, é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na compreensão de que a gente veio estudando todo o Evangelho, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. E no final, então, os 2 últimos capítulos, eles estão totalmente voltados para a questão da prece. O 27 vai falar sobre pedir e obtereis. E o 28, então, Kardec oferece para todos nós uma coletânea de preces. E a prece dessa noite, a que fui designado falar um pouco, é a prece destinada às pessoas por quem tivemos afeição. Então é bastante interessante essa prece para as pessoas a que tivemos afeição. É interessante a gente relembrar um pouquinho antes de nós adentrarmos na prece por aqueles que partiram e na qual nós temos profundos sentimentos de amor, e é natural sentirmos saudade, é sempre bom a gente lembrar isso, porque às vezes parece que por sermos espíritas não podemos sentir saudade. A saudade é algo assim muito salutar. Não aquela saudade desesperada de quem parece que nunca mais irá ver o ente querido. Muito pelo contrário. Com a doutrina dos espíritos, Kardec, ele consegue matar a morte para sempre. Isso é que é bom, porque ele mostra que a morte não existe. E é sempre muito importante a gente relembrar isso, que em 1857, quando foi lançada a primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, ela foi toda calcada, toda embasada em fatos, em ciência, seguindo uma metodologia científica. É bom a gente lembrar que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos estava havendo uma chuva de fenômenos. Na Europa, principalmente as mesas girantes. O que fez Kardec, que ainda era Hippolyte Léon Denis Rivail? Ele foi pesquisar, foi convidado a uma reunião dessas, das mesas girantes, e foi pesquisar. E como um homem de ciência, um homem muito culto, ele consegue observar que aqueles fenômenos eram muito inteligentes para serem tão somente frutos ou produto do magnetismo. E aí ele diz uma célebre frase que ficou para todos nós para sempre. Ele diz assim: para um fenômeno inteligente, há de ter uma causa inteligente. E essa causa inteligente nada mais era do que os espíritos que um dia aqui viveram entre nós, que estavam se comunicando de uma forma mais ostensiva com nós que ainda estávamos encarnados. Então, a sobrevivência após a morte deixa naquele instante, ela deixa de ser uma hipótese e passa a ser um fato. Por quê? Porque são os espíritos das pessoas que um dia viveram entre nós
e muitos deles, nossos entes queridos, que vieram dar testemunho da sua sobrevivência pós-morte. Vieram se comunicar, dizer seus nomes, da onde eles eram, ou seja, de que cidade eles eram, o que eles faziam, como eles morreram e como é que estava a sorte deles no pós-morte. Então, a morte deixou, o pós-morte, a sobrevivência pós-morte, ela deixa de ser uma hipótese e passa a ser um fato real e concreto. Então, é mais do que nunca um motivo para nós de consolo, porque como é bom a gente saber, e esse item dessa prece, Kardec fala muito isso no prefácio, porque ele diz assim, vou falar textualmente, né? Ele fala assim, que horrenda é a ideia do nada, né? Que horrendo seria para nós saber que um dia, com a morte, com a desagregação celular, nós deixaríamos de existir, pois que essa é a crença dos materialistas. Os materialistas acreditam que a gente não existe antes e não vai existir depois da morte. Então, a gente não existe antes da vida e depois da morte a gente passa a não existir. Então, Kardec diz que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Então ele diz, como não é ruim para nós imaginarmos que nossa dor não vale de nada, porque aquele que ama, para o materialista, deixa de existir após a morte. Mas como é bom a gente saber hoje, e com a doutrina dos espíritos, que oficialmente vem ao mundo em 1857, e com bases científicas, saber que a morte, a vida pós-morte não é uma hipótese, mas sim um fato real, né? Então, como é bom a gente saber que os nossos sentimentos de amor, eles não estão perdidos, eles podem prosseguir e prosseguem no pós-morte. Como é bom a gente saber que a morte é só uma interrupção momentânea, porque em breve a gente se encontra de novo na nossa real vida, no nosso real estado, que é o estado espiritual, que é o mundo espiritual. Lá, verdadeiramente, é o nosso real lugar, é da onde viemos e para onde nós vamos voltar um dia definitivamente. Eu digo definitivamente depois que nós não precisarmos mais reencarnarmos. Mas como é bom saber que um dia a gente pode encontrar de novo todos aqueles que partiram antes da gente. Como é feliz isso, como é muito bom isso. E Kardec, no prefácio dessas preces pelas pessoas que tiveram afeição, ele continua assim, eu vou ler mais um pedacinho. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia, a ideia de que nunca mais nós vamos nos ver, né? Como não o gela de temor a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Então é verdade, se a gente fosse materialista e não acreditasse em nada, que a gente não existia antes dessa vida que a gente está tendo e que a gente não vai continuar a existir depois, a vida seria muito sem significado. Porque para que a gente vem aqui, a gente desenvolve afeição, a gente tem que lutar para aprender tanto, a gente trabalha tanto para se manter vivo, a gente cria todo mundo um mundo para depois deixar de existir. Então é claro que isso é ilógico. E a doutrina dos espíritos veio provar que existe vida pós-morte. E ele continua. Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar seu espírito qualquer dúvida, aí está o espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres além-túmulo. Então o espiritismo é todo calcado em cima disso. Ele se forma através da comunicabilidade dos espíritos e vai provar não só
a existência de Deus, que nós somos espíritos, mas que a vida continua no pós-morte. E também vai provar a reencarnação, que precisamos de muitas existências para sairmos desses ciclos reencarnatórios de dor e podermos ingressar de vez na nossa realidade, que é a vida espiritual. Então, quão bom é tudo isso. Então, mais do que nunca, está valendo a gente orar por aqueles que nós amamos. Leon Denis, num livro intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é importante relembrar que Leon Denis é contemporâneo de Kardec, é bom a gente lembrar. Ele fala assim sobre a morte. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Então, a morte nada mais é do que deixar esse corpo para trás, que já nesse instante já não serve mais para a gente, e prosseguir na vida espiritual, se preparando, estudando, crescendo, evoluindo, se superando, que é para isso que a gente está vindo aqui, é isso que a gente precisa. Talvez alguns aí em casa estejam perguntando, existe um livro específico da obra de Allan Kardec que poderiam nos falar sobre a comunicação dos mortos, o estado deles no pós-morte? Sim, nós temos esse livro. Ele é intitulado o livro Céu e Inferno, principalmente a sua segunda parte, que vai abrir a segunda parte com um capítulo chamado Passamento, mostrando como é o mecanismo do passamento, da morte, da desencarnação. E depois vai vir uma série de comunicação de espíritos em diversos estados, em diversos níveis de evolução. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos assim, espíritos assados, espíritos suicidas. Então, ali existe uma série de comunicações e a gente vai vendo a veracidade da existência nossa, da nossa continuidade da vida no pós-morte. Então, para quem está em casa, está assistindo e às vezes não conhece com profundidade a doutrina dos espíritos, adquiram a obra intitulada O Céu e o Inferno, ou vão até o site da FEB e baixe ela, para que vocês possam ler. Mas existe uma obra também, obras complementares, especificamente psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, especificamente um espírito que ele psicografou muitos livros, que é o André Luiz, que tem uma coleção que vai falar sobre a vida no mundo espiritual. Essa coleção ela é composta de 13 livros de suma importância. Abre com o Nosso Lar, que muitos já conhecem, já viram o filme, que foi baseado nessa obra, né? Apenas baseado. É bom a gente lembrar essa realidade, porque o filme é baseado, ele não é exatamente o livro, né? Mas temos o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. São 13 livros que podem trazer muitos subsídios para nós, nos fortalecendo a fé de que continuamos a existir no pós-morte. Então, são livros de suma importância. Dito isso, entendendo que nós verdadeiramente existimos, vamos continuar existindo mesmo após a morte, é importante orarmos por aqueles que estão partindo. Primeiro que é de suma importância orar sempre, sempre. Sempre para nós, para os nossos entes que aqui se encontram, pelo nosso planeta, pelos governantes, mas também por aqueles que amamos e está partindo ou já partiu há algum tempo. Se está partindo, é muito bom que a gente ajuda nessa passagem para a vida espiritual, porque é difícil a gente se adaptar um pouco à realidade espiritual. É como se nós saíssemos hoje daqui do nosso Brasil querido e nós fôssemos morar, por exemplo, na China, uma outra cultura, uma outra forma de ver a vida, um outro clima, outra alimentação, outra língua. Nós não íamos ter
dificuldades para nos adaptar? Da mesma forma é quando voltamos para a pátria espiritual, já não lembramos mais como é exatamente a vida lá. Então precisamos nos adaptar à nova realidade, que é a vida espiritual. Então a prece, ela é de suma importância para ajudar aquele que nós amamos tanto a conseguir se desvencilhar mais rápido de todas essas sensações que podem estar perturbando ele, no sentido de ele se adaptar à vida espiritual. Então, a prece é de suma importância. Então, isso já é um alerta para nós nos momentos dos velórios, onde às vezes a gente fala tanta coisa que não é importante e que a gente podia, naquele instante, estar fazendo uma prece para encher de força, fé e esperança e coragem aquele que está partindo e vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulozinho antes desse, que é a coletânea de prece, que nós estamos abordando mais especificamente aqui essa noite, Kardec vai falar da qualidade da prece. Qualidade, gente, não é quantidade, mas é um nível de emoção e de sinceridade que a gente põe nas nossas palavras. Às vezes uma frase, quando a gente está num momento de muita dor, que a gente só fala assim do fundo da nossa alma, Senhor, me ajude a ter força, fé e coragem. Isso é o suficiente, isso é a qualidade total da prece. Enquanto que aquele que às vezes fala muito e acha que por falar muito ele vai ser mais ouvido e mais atendido, talvez ele tenha mais dificuldade até mesmo para ouvir a resposta de Deus ou para fazer com que a sua prece chegue até aos bons espíritos. Então não é quantidade de palavras, mas é aquilo que sai do fundo da nossa alma. Quando a gente fala assim, Senhor, acolhe aquele que eu tanto amo e que está agora voltando para a pátria espiritual, que ele possa se adaptar da melhor maneira possível à nova realidade do espírito, da vida espiritual, Senhor. Acolhe esse irmão que, acima de tudo, é teu filho, porque eu também sou. Só essa prece e depois um muito obrigada, Senhor, eu confio em Ti, já é o suficiente. Deus vai atender ao nosso coração, sem sombra de dúvida. Então é isso que nós precisamos entender, que é a qualidade da prece que estamos falando, e não a quantidade daquilo que estamos dizendo para Deus. Mas a qualidade está toda permeada pelos nossos sentimentos mais profundos por aquele que está partindo para o mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, me perdoem fazer mais algumas colocações, na questão 659, Kardec teve uma preocupação de fazer a seguinte pergunta para os espíritos superiores: qual o caráter geral da prece? E olha a resposta. A prece é um ato de adoração. Então, se é um ato de adoração, é um momento em que a gente se liga mais estreitamente com o nosso Pai, com o nosso Criador. E aí talvez alguns perguntem, mas precisamos? Sim, Deus está 24 horas com a gente, mas nem sempre a gente está 24 horas com Deus. Então a prece nos aproxima um pouco mais do nosso Pai. Orar a Deus, diz os Espíritos, é pensar nele Deus, né? É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha que coisa boa. Na prece a gente pensa em Deus, e nosso pensamento é uma força eletromagnética, portanto tem uma força imensa. Nessa oração, nós nos aproximamos do nosso Pai, olha que coisa boa. E na prece nós nos colocamos em comunicação com Deus. E toda comunicação que nós fazemos com o nosso Pai, sempre haverá uma resposta, porque Deus é Pai de amor e de misericórdia, sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí os espíritos continuam. Há 3 coisas podemos proporcionar-nos por meio da prece. A primeira, louvar. A segunda, pedir. E a terceira, agradecer. Lembram que todos eles são verbo, louvar, pedir e agradecer. Verbo pressupõe ação. Quando eu louvo Deus, eu verdadeiramente tenho uma ação dentro de mim.
emocional, espiritual, intelectual, de compreensão e de gratidão ao Pai e à sua misericórdia, de compreensão da sua providência divina, de compreensão de que Deus é amor puro e misericórdia pura. Então, quando eu louvo Deus, eu faço um reconhecimento, é uma dinâmica que eu faço nesse instante. Quando eu peço a Deus, novamente, pedir é verbo, é ação. Então, pedir é uma atitude que gera trabalho. Então, a gente precisa entender que não é tudo que a gente vai pedir a Deus que Ele vai dar, porque Ele tem juízo, gente, Ele tem juízo. Mas Ele vai dar na proporção daquilo que a gente sabe que a gente não dá conta. Ele vai dar na proporção daquilo que a gente está trabalhando para fazer por merecer aquilo que está pedindo. Ele vai dar na proporção da nossa sinceridade emocional e espiritual. Então, pedir é verbo e pressupõe da nossa parte uma ação. E, finalmente, agradecer a Deus. Agradecer é um sentimento de nobreza. A gente reconhece a alma nobre quando ela passa a ter gratidão sincera por tudo. Quando a gente for capaz de manhã falar assim, obrigada, Senhor, por esse sol lindo que está no céu, que me aquece, que me traz vida. E obrigada, Senhor, pela chuva, pela neblina que vai molhar o solo, umidificar o ar, porque tudo nessa vida é motivo de agradecimento. Tudo, absolutamente tudo é motivo de agradecimento. Até mesmo as provas e expiações, porque elas estão ali na nossa vida para nos promover. Então, a prece é composta de 3 momentos. Louvar, que é o reconhecimento nosso, da nossa paternidade, da poder e da misericórdia e do amor divino. O pedir, que é uma ação de trabalho, de quem luta para merecer, que faz por onde vai merecer ou para merecer tudo aquilo que está pedindo. E agradecer, que é um sentimento de nobreza da alma, que é reconhecer que sem a misericórdia do Pai, nós nada podemos. E aí, finalmente, se vocês me permitem, eu gostaria do fundo da minha alma de fazer essa prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Porque todos nós, tanto vocês que estão aí em casa ou no centro, aí sentados nas suas cadeiras, cheios de emoção, de fé, de força e de esperanças, com certeza todos nós temos alguém muito querido que já partiu para a espiritualidade. Ou que partiu recentemente, ou que já partiu há muito tempo. Mas que está aqui, ó, na lembrança do nosso coração, que é eterna. Então, se vocês me permitirem que eu peça essa licença, essa compreensão e essa paciência, eu quero fazer essa prece por todos os nossos entes queridos, por tudo que nós devemos àqueles que passaram na nossa vida. Não importa quem foi, mas sempre deixou uma contribuição muito grande para todos nós. A prece que Kardec nos ensina e deixa lá para aqueles que têm dificuldade de fazer é a seguinte: Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito. Aí vocês pensem no ente querido. Faze-lhe entrever as claridades divinas e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras, o meu pensamento. Tu, que tão caro me era neste mundo, escuta a minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso, da qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete a seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer
o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair dos meus cativeiros terrenos. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo e que a paz do Senhor seja convosco. Então, que nós possamos compreender que a morte é só uma pausa, uma pequena pausa nessa eternidade que nós temos, nessa eternidade que une a todos nós, nessa eternidade que nos aguarda, que nos espera, para quando um dia possamos verdadeiramente sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor e podermos viver de uma forma mais liberta, com mais felicidade, com mais amor em nossos corações. Então, que a gente apenas compreenda isso e que possamos orar não só hoje por aqueles que partiram, mas em forma de amor, de carinho, de lembrança e de respeito, que possamos nós orarmos todos os dias por aqueles que partiram. E de preferência, se pudermos, falar o nome de cada um, ainda que não seja numa noite, mas que na outra noite possamos proferir os outros nomes e sempre nos lembrar que aqueles que por aqui passaram foram importantes na nossa vida em todos os sentidos, que o muito que nós somos hoje, nós devemos a esses irmãos que partiram na nossa frente. Então, que nós possamos sempre nos lembrar da prece para nós mesmos, porque nós precisamos, é um momento em que nós vamos nos unir, nos aproximarmos mais do Pai, e nós precisamos desse momento, dessa alimentação, porque quando nós nos aproximamos, nos unimos mais ao Pai, nós nos alimentamos, nos reconfortamos, nos reabastecemos para enfrentar melhor as lutas daqui, dessa vida material, que não é fácil, não. Feliz daqueles que já puderam estar lá, se preparando para futuras reencarnações e trazerem novas bagagens para esse nosso planeta que está em processo de transformação, deixando de ser mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E uma última frase que eu queria deixar, muito voltada para a questão da morte, do sofrimento, é uma frase de Viktor Frankl, que diz assim: se não está em suas mãos mudar uma situação que causa dor, você pode escolher com que atitude vai enfrentar esse sofrimento, desculpa. E nós temos muitos instrumentos para transformar a dor da nossa saudade numa saudade gostosa, numa saudade produtiva, porque nós temos a doutrina dos espíritos e não só a compreensão, mas a certeza, aquilo que mora dentro do nosso coração, de que a vida continua, que nós só estamos numa pausa para reencontrar os nossos entes queridos. Então, meus irmãos, essa era a mensagem, a breve mensagem que eu queria deixar para todos vocês essa noite e agradecer a essa casa maravilhosa que sempre me acolheu. Nós nos conhecemos na pandemia e continuamos juntos até hoje. Eu sou muito grata pelo convite, desejo a todos vocês muita paz, muito amor, muita fé, muita esperança e sempre muita oração, principalmente nesses momentos em que há muitos países em guerras, que nós possamos orar porque muitos entes queridos dessas nações, dessas pessoas que moram nesses lugares,
estão partindo e de uma forma muito violenta, sem muita chance de muitos preparos. Então, que nós possamos orar por todos que estão vivendo momentos de aflição. Muito obrigada a você, Andréia, obrigada a todo o centro, toda a casa. Enir, nós aqui queremos agradecer. A sua doçura se expressa pelas suas palavras, bem nos alcançam e nos deixam uma vibração de paz, de serenidade. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, e que você possa continuar estando conosco, porque é muito bom poder contar com seu auxílio neste momento em que há um intercâmbio contínuo entre as casas que se iniciou, como você mencionou, na pandemia, mas que permaneceu. Muito obrigada. Já é o nosso interesse. Então, até breve. Muito obrigada, com certeza. E muito obrigada a você. Obrigada. Nós estamos encerrando a nossa reunião de assistência espiritual e convidamos a nossa companheira Ana Paula para fazer a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, acalmando os nossos corações, em agradecimento todo o amparo dessa noite, todo o ensino, todo o aprendizado. Querido amigo Jesus, queremos agradecer todo o amparo, que a sua luz celestial possa chegar a cada um de nós nesse momento, nos envolvendo, renovando as nossas energias, iluminando e fortalecendo os nossos lares, que possamos seguir para os nossos lares em segurança e que possamos, Senhor, receber tudo aquilo que necessitamos nesse momento, através dos nossos amigos espirituais. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.